Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje será uma breve nota acerca do pronunciamento da Carmen Lúcia, do STF, ontem, no dia 2 de abril de 2018. Eu quero aqui fazer algumas considerações a respeito desse pronunciamento e traçar algumas conexões com o julgamento do habeas corpus do dia 4. Eu vou ler antes o pronunciamento da Carmen Lúcia que ela fez em rede nacional. Abre aspas. A democracia brasileira é fruto da luta de muitos, e fora da democracia não há respeito ao direito, nem esperança de justiça e ética. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há de se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Somos um povo. Formamos uma nação. O fortalecimento da democracia brasileira depende da coesão cívica para a convivência tranquila de todos. Há que serem respeitadas opiniões diferentes. Problemas resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos. Superam-se dificuldades fortalecendo-se os valores morais, sociais e jurídicos. Problemas resolvem-se garantindo a observância da Constituição, papel fundamental e conferido ao Poder Judiciário que o vem cumprindo com rigor. Friso isto. Gerações de brasileiros ajudaram a construir uma sociedade que se pretende livre, justa e solidária. Nela não podem persistir agravos e insultos contra pessoas e instituições, pela só circunstância de se terem ideias e práticas próprias. Diferenças ideológicas não podem ser inimizades sociais. A liberdade democrática há de ser exercida sempre com respeito ao outro. A efetividade dos direitos conquistados pelos cidadãos brasileiros exige garantia de liberdade para a exposição de ideias e posições plurais, algumas mesmo contrárias. Repito, há que se respeitar opiniões diferentes. O sentimento de brasilidade deve sobrepor-se a ressentimentos ou interesses que não sejam aqueles do bem comum a todos os brasileiros. A República Brasileira é a construção dos seus cidadãos. A pátria merece respeito. O Brasil é cada cidadão a ser honrado em seus direitos, garantindo-se a integridade das instituições, responsável por assegurá-los. Muito bem. O pronunciamento em si é uma teratologia sem precedentes. Antes de entrar às considerações, concerne lembrar que Carmen Lúcia, quando assumiu a presidência do STF, chamou Lula para a posse dele, no auge do escândalo da Lava Jato, e também todos devem se lembrar da presença de Caetano Veloso cantando uma música mimosa que falava sobre a necessidade premente da nova ordem mundial e que era preciso construir a nova ordem mundial. Portanto, já na posse, a Carmen Lúcia indicava um caminho que na realidade é o mesmo caminho que o STF vem seguindo há muito tempo e é o mesmo caminho que foi seguido na Venezuela, com uma diferença. Como eu já falei algumas tantas vezes, tudo no Brasil será via institucional. Nós não teremos um golpe como na Venezuela. Não esperem isso. Tudo no Brasil vai se passar da forma mais sórdida possível e com a mais absoluta tese sendo propagada de que as instituições estão funcionando impecavelmente. Muito bem. Lembrando disso, portanto, não poderia constituir nenhuma surpresa a posse da Carmen Lúcia. Bem, resumidamente, o pronunciamento de ontem da Carmen Lúcia foi calculado milimetricamente para afirmar algumas coisas. Eu elenquei aqui algumas tantas, há muitas outras, mas essas aqui nos dão algum norte. Primeiro, que o Brasil é uma grande democracia em exercício contínuo. Segundo, que essa democracia foi conquistada por aqueles que foram expulsos e perseguidos pelos militares, porque o regime militar foi uma ditadura.
Portanto, quem conquistou essa democracia para nós hoje, democracia formidável, magnífica, né? Quem conquistou a Constituição Cidadã que o STF tanto defende? Foi a esquerda, foi aqueles que foram banidos da pátria pelos ditadores militares. Então a esquerda é, segundo a Carmen Lúcia, a salvadora da pátria e a garantidora da democracia que nós desfrutamos. Terceiro, ela afiança que as instituições estão funcionando impecavelmente. Portanto, não há problema no executivo, no legislativo, no judiciário, nenhum lugar. Quarto, ela afiança que o STF é o garantidor divino desta democracia, que a justiça brasileira é magnífica. Quinto, ela garante que todas as decisões judiciais que o STF vem tomando, inclusiva e principalmente as decisões juristocráticas. Portanto, o fato do STF estar legislando. Carmen Lúcia afirma que todas as decisões que o STF vem tomando são absolutamente legais, estão dentro da lei. Sexto, ela afirma que o STF tem garantido a resolução dos problemas, garantindo a observância da Constituição. Este papel fundamental, que é conferido ao Poder Judiciário, e o STF vem cumprindo este papel com rigor. Prestem atenção a esse detalhe. Tudo aquilo que o STF vem fazendo e que a Justiça vem fazendo, o STF, o STE e todas as instâncias do Judiciário, na visão de Carmen Lúcia, eles não estão cometendo nenhuma infração. Muito pelo contrário. Tudo que eles vêm fazendo, repito, inclusivamente os flagrantes e criminosos atos de juristocracia, segundo ela, isso tudo está sendo feito cumprindo a Constituição com absoluto rigor. Então, sob a perspectiva deles, quando o STF rasga a Constituição, ele o faz investido da autoridade que lhe foi conferida. Portanto, o STF pode rasgar a Constituição. Ele resolveu que pode e que isto deve ser visto como um grande exercício à nação e à pátria e como um grande garantidor da democracia. Sétimo, ela afirma que a esquerda tem sido desrespeitada pela direita conservadora. O Brasil não tem direita, quanto mais conservadora, a não ser que seja a direita da esquerda. Mas esse é o jargão. 8. Ela afirma que existe somente uma divergência ideológica entre direita e esquerda e que essa divergência é superficial, nada além. 9. Ela fala que as dificuldades enfrentadas têm sido a mola mestra que está fortalecendo os valores morais, sociais e jurídicos. Portanto, apesar do Brasil estar um caos, a sociedade brasileira, a família brasileira está saindo fortalecida moralmente do processo, socialmente do processo, juridicamente do processo. Em suma, na visão de Carmen Lúcia, o Brasil está ótimo. Pois bem, por trás desse otimismo todo e dessa grande segurança institucional, é preciso entender o seguinte: comunistas, quando mandam a gente olhar para esta caneta, na verdade, ele está apontando para este mouse. Então, isto que eu li, o texto, e isto que está contido dentro do texto, que qualquer indivíduo que não seja analfabeto funcional pode entender, isso é a parte visível do recado do STF. Então, repito, comunistas têm uma forma específica de se comunicar. Quando eles apontam o dedo numa direção, é justamente para essa direção que eu não posso olhar. Então, tudo isso que eu falei, na verdade, é o que está visto, mas é aquilo que não deve ser percebido. Por quê? Porque não é o ponto principal da questão.
Eu vou citar aqui somente 2 pontos que envolvem essas questões, e não vou citar mais nenhum, embora existam outros, porque esses 2 já são suficientemente graves para entender parte do problema. Primeiro, é absolutamente indiferente o resultado do julgamento do habeas corpus de Lula amanhã. Por quê? Porque o objetivo do STF já foi atingido. Sequer a população brasileira poderia estar aceitando o que o STF fez. Mas, como eles são as instituições, e o povo respeita as instituições, não é? Então veja, independentemente do Lula ser ou não absolvido, isso não faz a menor diferença. O STF, quando tomou essa medida, ele já rasgou a lei de tal forma, portanto, ele já implementou uma juristocracia. Ele já determinou, portanto, que aquilo que ele falou, em qualquer momento, ele pode desfalar, sob qualquer pretexto. Portanto, não há mais nenhuma garantia legal no país. De modo que essa pataquada do HC serviu simplesmente como mote, como bode expiatório para o STF sair deste processo com o poder executivo do Brasil. E aqui é que está o ponto da questão. O sistema judiciário brasileiro, tudo que o sistema judiciário brasileiro vem fazendo, cuspindo na lei, implementando as maiores ilegalidades possíveis e imagináveis, é porque por trás deste processo eles estão arvorando-se como o novo executivo do Brasil. Portanto, aquilo que nós conhecemos como os poderes da República não mais existem. Eles foram completamente trocados. Esse é o ponto principal desse jogo. Soltar ou prender o Lula é arroz queimado na panela, numa panela sem fundo. Ou seja, tanto faz para a continuidade do projeto em curso. Tanto faz mesmo. O que importa aqui não é o Lula. O que importa é o processo que está sendo implementado. E, para tanto, eles vão pegar exemplos e, em cima desses exemplos, eles vão fazendo o processo andar. E as pessoas estão preocupadas com os exemplos. Segundo ponto, e eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Entra na pauta do STF amanhã, dia 4 de abril, uma votação muito mais importante do que o habeas corpus do Lula. Que pauta é essa? Trata-se da decisão que o STF vai tomar se é legal ou não o povo pedir autorização judicial para se manifestar em público. Trata-se do recurso extraordinário 806339, cujo relator é Marco Aurélio Melo. Eu vou deixar o link anexado. Ou seja, curiosamente, no mesmo dia que está sendo julgado o habeas corpus de Lula, está sendo julgado se o povo pode ou não, se o povo tem ou não o direito de se manifestar em público. Portanto, de hoje em diante, a partir do momento que essa lei for aprovada pelo STF, a população brasileira não vai poder mais ir às ruas para fazer nada. Ou, antes, ela poderá ir às ruas, desde que um mandado judicial. O que nós temos aqui? Para além da fabricação de consenso, para além da proibição da crítica, nós temos uma prática revolucionária na veia do povo. Nós estamos falando de fechamento de regime. Nós estamos falando de fechamento da liberdade de expressar. Nós já estamos nele e há, portanto, uma agenda dentro do STF que vai votar isto. Quem é que está falando nessa pauta? Ninguém.
Ninguém. Enquanto isso, a cegueira brasileira reage de modo figadal às palavras da Carmen Lúcia, as palavras superficiais, sem atentar minimamente para o que elas verdadeiramente indicam e para o que está por trás dessas palavras. Ou seja, é absolutamente lamentável que a maior parte dessas supostas lideranças de movimentos civis não consigam vislumbrar, ou não querem, o futuro que está sendo reservado ao Brasil diante desses acontecimentos. Essa gente tem mobilizado a população para preocupar-se somente com as eleições. A eleição é a cenoura que está mantendo a atenção do coelho na sua fome. Por trás da cenoura existe todo um cenário. Finalmente, tem sido vendido à farta e a barão pelas mídias e pela direita conservadora brasileira que todas as ações do STF são para proteger Lula, viabilizando a sua candidatura. Todo o discurso do grande golpe de Estado que está sendo dado, em nenhum momento aventa-se o golpe de Estado. Tudo no Brasil resumiu-se, restringiu-se à mera e rasteira política partidária. Dentro desse cenário de cegueira generalizada, realmente, não há o que fazer. Enfim, a sexta etapa do projeto de Antônio Gramsci está sendo implementada à luz do dia e na cara dura, e com o aval conivente e criminoso de todos os poderes da República. E, inclusivamente, com o aval e o silêncio de alguns donos dos movimentos de rua. O Brasil é o país mais fácil de ser enganado, porque brasileiro especializou-se em cultivar superficialidades. Ele recusa-se peremptoriamente a olhar com profundidade e com frontalidade corajosa para os grandes problemas. E pior, ele acha que grandes problemas, problemas estruturais, serão resolvidos com base em decisões superficiais. Eu não tenho o menor receio de afirmar o que eu venho afirmando já há algum tempo. É absolutamente criminoso o silêncio do meio político brasileiro em relação a tudo que está acontecendo. E, igualmente, é absolutamente criminoso o silêncio de certas lideranças de movimentos de rua que no máximo que fazem é trabalhar contra Lula sem atentar minimamente e com profundidade para o problema do golpe de Estado em curso. E por que isso está sendo feito? Sobre a premissa de defender a candidatura do Jair Bolsonaro, porque é a candidatura salvífica que vai resolver todos os problemas do Brasil, tem se passado batido em cima de toda esta questão. Muito bem, bastaria que nós fizéssemos uma mera simulação de cenário. Vamos tirar o Bolsonaro do páreo eleitoral. Perceba que o problema permanece. Portanto, é preciso olhar para o problema, para entender o problema. A eleição não é o problema. O problema é o golpe de Estado em curso. Não há nenhuma instituição funcionando neste país. Aliás, elas funcionam contra o povo. Nós estamos entrando na sexta etapa do projeto de Gramsci. E a não ser que exista, de fato, uma revolução absolutamente sangrenta e que desmonte o Brasil inteiro, será possível reverter este quadro. Até o próximo, Conselheiro Acácio.